Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O Oscar e o Wendel chegando no São Paulo. O Hélito Rato e Galopo de saída. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Saídas e chegadas. Eu vou dar uma atualizada aí de como tá essa questão do São Paulo, né, no mercado da bola. Galo pode ir pro Santos, tem essa negociação já em andamento. Wellington Rato no Vitória. Essas possibilidades de saídas e, claro, atualizar a situação do Wendel e também do Oscar no São Paulo, que são dois objetivos aí da diretoria para essa temporada de 2025. Portanto, se inscrevam no canal, hein, galera? Ativem as notificações, compartilhem os vídeos. O mercado tá pegando fogo e, é claro, para você ficar bem informado, bem informada, você se inscreve e ativa as notificações. Maravilha? Bom, vamos por partes, como diria o poeta. O Galopo, né, tem interesse do Santos. Num primeiro momento, a oferta era por empréstimo com opção de compra e o Santos não via a possibilidade, ou não viu dessa vez, né, de envolver um jogador, como foi com a história do Luciano, que foi negada pelo São Paulo, né? O São Paulo ia colocar o Lucas Barbosa, o Santos, né, ia colocar o Lucas Barbosa, o Luciano, mais uma grana, tal, mas isso aí acabou que não aconteceu, não andou, né? Então agora, né, essa oferta pelo Galopo, ela é um empréstimo com opção de compra. O São Paulo não achou legal no primeiro momento, tá? Então as conversas entre as diretorias foi no sentido assim de tipo, ó, o São Paulo gostaria de envolver um jogador, né? Gostaria de observar um jogador do elenco do Santos para poder, quem sabe, fazer esse negócio com o Galopo. Então tá nesse pé. A oferta foi feita, mas ainda não teve um desfecho para ver se vai andar ou não. Importante dizer para vocês que o São Paulo tem a informação de que o Boca também tá de olho e que não desistiu do Galopo e que pode acenar com uma oferta aí de compra, né, de uma porcentagem do jogador. Por exemplo, o que me falaram foi, o Boca tem o interesse de comprar 50% do atleta. O São Paulo venderia, faria uma grana e ainda seguraria um percentual esperando o jogador, claro, vingar no Boca, enfim, jogar bem no Boca para aí, quem sabe, comprar a outra parte, né? No caso, o Boca comprar a outra parte. Então é uma possibilidade, né? Então o São Paulo trabalha também com essa informação de uma possível chegada do Boca com uma oferta para comprar o Galo. No caso do Wellington Rato, teve o papo do Vitória, porque o próprio Carpini disse, né, que o jogador se demonstrou interessado em ir pro Vitória e tudo mais. Por enquanto, nada oficial nas mãos do São Paulo pelo Wellington Rato, mas sim existe uma possibilidade de chegar até inclusive uma oferta de fora, né, uma oferta árabe para o Wellington Rato, e o São Paulo, claro, vai ouvir, topa fazer negócio, entende que é um jogador importante, foi importante, né, principalmente na temporada de 23, essa de 24 foi um pouco mais, vamos dizer assim, estável, né, não com grandes atuações, fez pouco gol, né, o Wellington Rato, mas é um jogador que o São Paulo vai analisar as propostas que vão chegar e é uma possibilidade também de saída, assim como Orejuela, Jackson Mendes, esses jogadores não estão nos planos do São Paulo. Se espera também uma oferta pelo Rodrigo Nestor, né? Uma possibilidade de oferta do Rodrigo Nestor, mas é algo ainda que não caminhou. Que tenha, assim, palpável ali de proposta mesmo, foi essa negociação aí com o Santos que está em curso pelo Juliano Galopo. Para as chegadas, bom, o Wendel, tá faltando a resposta do Porto em relação ao empréstimo que seria do Moreira, outro jogador que também tá para negócio, né, no São Paulo. O Porto aceitando o Moreira por empréstimo, fixando um valor de compra, o São Paulo, é isso que o São Paulo quer fazer. Não, o São Paulo não quer pagar uma grana, né, não quer pagar um valor para o Porto para poder ter o Wendel antecipadamente, ele já ir para a pré-temporada agora nos Estados Unidos. Então a ideia do São Paulo nessa negociação para destravar tudo, né, já tem um acordo com o jogador, é esse aceite do Porto em relação ao Moreira. E ainda, claro, o São Paulo ficaria com o jogador, é um empréstimo, não uma venda, não uma troca. Então o São Paulo está tentando destravar essa situação com o Porto. E com o Oscar, né, por mais que a esposa dele esteja ali nas redes sociais, né, falando sobre, tá vendo todas as mensagens dos torcedores do São Paulo, é um desejo, né? Tá bem forte isso mesmo, tá bem quente, tá bem viva a possibilidade do São Paulo contratar o Oscar, mas depende, claro, evidentemente, da decisão do jogador.
uma possibilidade aí, já que ele tem uma questãozinha familiar ali, que o impediria de vir para o Brasil nesse momento, mas São Paulo também conversando com os representantes do Oscar, tentando destravar, tentando, né, fazer com que o Oscar mude de ideia e tope jogar no Brasil, tope jogar no São Paulo nessa temporada de 2025. Bora falar de São Paulo no Gazeta Esportiva, José Paes? Bora! Tem jogador saindo do tricolor? Pois é, né? Informações aí pingando agora nesse mercado da bola. Muita gente pode estar de saída do São Paulo. Os dois principais aí, eu diria, o Galopo, jogador argentino que o Santos está interessado na contratação dele, as tratativas estão rolando. O Santos até está tentando uma negociação por empréstimo, Paulo. O São Paulo não está muito assim a fim de negociar com um rival direto. Mas o São Paulo sabe que precisa aliviar a folha salarial para o ano que vem, se quiser fazer grandes contratações. O Galopo passou por uma artroscopia no joelho agora nesse final de ano, está machucado, mas é um cara que no ano passado foi muito importante para o São Paulo, especialmente no começo de 2023. E também quem pode sair é o Wellington Rato, pode ir lá para o Vitória. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, deu uma entrevista para os amigos do GE, disse que a negociação está rolando. E o Thiago Carpini, que trabalhou com o Rato aqui no São Paulo, é o técnico do Vitória e disse que o jogador quer ir para o Vitória. Então aí se o jogador quer, também já é meio caminho andado, né, Paulo? Isso aí vem toda aquela questão, né? Primeiro que o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Aí você pega, se desfaz de um jogador como o Wellington Rato, que sempre entrava no segundo tempo. Ou seja, é um jogador importante. Aí vem uma maratona de jogos. Você vai precisar de jogadores. Galopo, eu particularmente, é um bom jogador. Também acho. Mal também aproveitado acho. no São Paulo. Eu também acho. Mal aproveitado no São Paulo. E aí o garoto também tá vendo a insatisfação, quer sair. Mas são jogadores que não dá para você se desfazer. Até outro dia nós estávamos falando do Luciano. Né? Como que você vai se desfazer do Luciano? Vai pôr quem no lugar do Luciano? Aí é meio complicado esse negócio de São Paulo. Quer se desfazer de todo mundo e quem vem? Ninguém? O Wellington Rato, nessa temporada, ele não fez um bom 2024. Fez um gol só, mas no ano passado foi essencial para a conquista da Copa do Brasil. É um jogador que eu também não abriria a mão, porque o São Paulo ali naquela posição, você tem o Lucas, que às vezes pode jogar no meio, você tem o Eric e o Ferreirinha, mas é isso, a temporada é longa. Então, de repente, você perde 1-2, você já está desfalcado de um cara que já conhece o clube. E é um jogador que bate bem, bola parada. Tem o chute forte, cruzado e tal, aquela quando ele puxa para canhota, enfim. Eu não abriria a mão, é um atleta que se for pro Vitória vai fazer reforçar falta, o inimigo. vai reforçar e vai fazer falta pro São Paulo. Inclusive, a gente preparou uma tela aí, nos mesmos moldes ali do Palmeiras, pra gente falar de alguns jogadores que podem aí estar saindo Mas do o São tricolor. Paulo também vai acabar com esses jogadores? Não, Depois é isso que eu tô falou que não falando. vai contratar. O que é isso? É que o São Paulo ele tá naquela fase de preciso liberar gente para contratar, porque tem o fundo no ano que vem, não vai poder gastar muito Mas dinheiro, então tem que precisa liberar. liberar para contratar? Como se não vai contratar porque não tem O dinheiro? São Paulo ele quer liberar R$1,5 milhão por mês na folha salarial para conseguir fazer uma grande contratação no ano que Eu não vem. sei, mas eu ouvi que o São Paulo tem um elenco de 30 jogadores. É por aí. 30 e jogadores. poucos. Tem jogadores que a gente sabe nem quem é. Então vamos ver. Tem jogador que a gente sabe. Esses que a gente sabe quem é, por que não fica O quieto? Galopo é um jogador Por interessante. exemplo, o Galopo. Vocês acham que tem que ir embora o Eu Galopo? não Eu acho. acho que não. Eu não acho. Até De porque o São jeito Paulo nenhum. quer contratar um centroavante. Então, O Zubeldia já disse que quer aumentar a concorrência ali. E é um cara que em dado momento no ano passado foi artilheiro do São Paulo. Então assim, o cara tá ali, ele resolve, é bom jogador. São Paulo investiu uma bala para contratar ele. volta Eu não abriria a a mão. telinha. Galopo, a gente acha aqui que não tem que sair unânime. Wellington Rato. Também não. Também não, ó, Casares. Também Olha não. aqui, ó. Unânime. Não tem que sair o Rato. Terceiro, quem é? O Nestor, Rodrigo Nestor. Esse eu acho que ele quer ir. É a mesma história do Rony. Aí Ele quando quer quer ir, ir, é melhor- teve uma sondagem, uma proposta do Bahia para trabalhar com o Rogério Ceni de novo, um cara que gosta dele. Tá sem espaço nesse elenco do São Paulo, não vem sendo muito utilizado ali no meio de campo pelo Zubeldia. Então é um cara novo, um cara jovem, tem história no São Paulo, gol de título da Copa do Brasil, mas ele quer sair porque quer ter mais chances, quer jogar mais. Então acho que o Nestor, tudo bem você liberar, Paulo. O maior problema do Nestor é que tudo que acontece no São Paulo é culpa dele. Exato. Em dado momento Não é foi isso? bem isso mesmo. Em dado Tudo momento que foi. acontece- Depois que ele fez o gol na Copa do Brasil, aí deu uma aliviada. Deu uma aliviada. Mas Deu uma aliviada. tudo que acontece em São Paulo é culpa do jogador. É um belíssimo do jogador. É bom jogador, Agora, Nestor. Nestor, por favor,
Não sai de São Paulo para ir pro Bahia, não. Vai para um timinho aí, que melhor que você tem condição. Mas o Bahia tá com Mas dinheiro. o Bahia tá contigo, tá? dinheiro, Bahia. Tá Mas com fica bom aqui, treinador. mas fica aqui, Rio, São Paulo. Ah, fica você aqui. também é um pouco bairrista, né? Nada, Sou. não é nada. Sou, porque vai pra lá, não vai ter visibilidade como tem. É ou não é? É, fora do eixo você perde um pouco de visibilidade. Perde sim. pouco não, perde muita. Perde muita. Agora, continuando nos jogadores do São Paulo que estão em negociação aí, que podem sair do time. Vamos lá, o Eric Carmo. Não, Henrique. Henrique Carmo. Chega mais perto. Chega mais perto. Lá, agora vai. O William Gomes e o Moreira. Olha, prazer. Toda esses a são- felicidade pra vocês. Por mim, os três poderiam ir Que embora. calma, não. Assim, o Henrique, ele é um jovem da Expliquem. base, tem 18 anos, acabou de renovar até 2028. Então não vai embora. Pode ser emprestado para o PSV da Holanda, tem uma multa de mais de 400 milhões de reais, é tratado como uma joia lá no São Paulo, um excelente jogador. PSV, não é PSG. Não, da Holanda, o PSV da Holanda. PS Eindhoven. Exatamente. E o outro jogador ali tem o Moreira, que pode ser envolvido numa negociação com o Porto para a chegada do Wendel. Então o Moreira ele tem passaporte português, então poderia ser envolvido aí nessa negociação. O São Paulo está tentando trazer o Wendel, lateral Tá. esquerdo, Lateral. jogador de seleção brasileira. E você tem o William Gomes, Tá. que também é um jogador tido como assim excelente dentro do São Paulo. Foi utilizado até na Libertadores desse ano contra o Botafogo. O Zubeldia já comentou sobre ele em entrevistas. Pode ser vendido no ano que vem. Então o São Paulo faria dinheiro com esse atleta. Não é liberar empréstimo, essa coisa. Não, é dinheiro, O William grana Gomes importante. faria grana. E o Henrique também. E o Henrique também. Também. Aí põe que quem tá. no lugar? Aí que tá, porque se você libera esses garotos, É. primeiro que eles vão ganhar mais experiência nesses times aí que eles vão estar indo. E aí você também tem um retorno financeiro. Aí eu até concordo. Concorda? Concordo. Agora, os três primeiros já não concordo. Eu acho que tinha que dar mais rodagem pra eles no elenco principal. E... O Moreira não tem chance, porque assim, Então, você tem o Moreira- Rafinha jogando lá, você tem o Igor Vinícius jogando no setor, o São Paulo quer um lateral direito. Vai ser bom pra ele se ele for pro Porto. Sim. Ele Então tem a deixa. nacionalidade. O Moreira, inclusive, Ele tem o poderia ir. passaporte português, pode Tem ser treinador. passaporte. Pode ir lá pro Porto. Ah, não podia nem. Shelly, falando Próximo, sério. olha o próximo, que é Romildinho, Rodriguinho, Pablo Maia e Orejuela. O Orejuela não tá jogando no São Paulo há muito tempo. O pessoal até esqueceu. Pois é, eu achei que ele nem tava mais. Não, ele tem contrato até o março do ano que vem. Então, Então assim, já vai ser espera liberado, vencer. vai rescindir. Nunca jogou no São Paulo, só jogou no Cruzeiro bem. Enfim, é um lateral direito que nunca atuou bem no São Paulo. Rodriguinho é um cara que pode ser emprestado, porque é um jogador também vindo da base do São Paulo, pode ser emprestado para ganhar rodagem. Isso aí. Então aí também é uma negociação interessante. O Pablo Maia vai voltar de lesão no ano que vem. Esse também seria uma venda do São Paulo. Ah, mas pra ele é ganhar bom. dinheiro. Não, ele é bom, é jogador nível de seleção. Então. Mas uma hora vai chegar uma proposta, Michele. Uma hora vai chegar e ele vai ser liberado. E Não o São tem Paulo jeito. tá se desfazendo de todo Não, mundo. aí não é se desfazer. Aí é o cara ser muito bom, ser um jogador que tem nível para a seleção brasileira, jovem, tem uma carreira gigante pela frente e quando chegar um futebol porque europeu não tem como segurar. Na Paulo. posição do Pablo Maia, você tem o Alisson, você tem outros Tem o Luiz jogadores. Gustavo. Luiz Gustavo. Você tem outros jogadores Bobadilha. ali, pode chegar jogadores novos, até porque é uma posição que o mercado aí tem muitos. E aí é como... Então vocês liberariam os três? Não, o Pablo ele vai ser vendido. O Vai Pablo ser No vai. ano que vem. Então não é tá. pra agora. O Rodriguinho eu emprestaria também. Emprestaria. E o Orejuela vai com também. Deus. Os Leva no dois. aeroporto. Então os três. Tem mais alguma coisa, diretor? Leva no aeroporto. Tem mais dois. Olha aí, pra terminar a nossa Quem telinha, tá mais jogadores aí? do Tricolor em negociação. O Jackson Mendes, olha, prazer. Jackson Mendes. E o Jamal Lewis que chegou e sei lá o que aconteceu. O Jamal foi uma aposta da diretoria. Podia ir pro basquete, né, com esse nome. Com esse nome bom, Jamal né? Lewis. Mas ele, enfim, teve uma lesão no tornozelo também, voltou pra Inglaterra pra tratar essa lesão, não vai mais jogar no São Paulo. Isso aí vai ser liberado também. esses negócios. E o Jackson, o Casares quer levar no aeroporto. Quem chegar aqui... O Jackson é da onde? O Jackson é do Equador. Jogou a última Copa, chegou com uma pompa danada e o São Paulo até emprestou ele recentemente para o futebol espanhol. Mas assim, é um cara que também não vai continuar no São Paulo. Quem chegar aí querendo levar ele, vai Nossa, levar. cada porque não contratação estranha, hein? É isso que eu ia falar. Apostas é isso que eu ia erradas. falar. O Jamal, assim, a diretoria foi naquela, precisa de um lateral, vamos apostar em alguém que ninguém sabe, tá esperando, e não deu O certo. Jamal veio da onde? Não deu certo. Newcastle, da Inglaterra. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor pode emprestar o Galopo para o Santos e negociar o Ayrton Rato com o Vitória.
Na minha opinião, né, galera, o Galopo é um jogador muito importante para o São Paulo, mas que tem poucas oportunidades, né, pessoal? Então, se eu fosse o Tricolor, eu emprestaria o jogador, até porque ele deve se destacar, né, pessoal, no Santos, se for emprestado, até porque eu acho ele um bom jogador, e com isso o São Paulo pode fazer uma boa venda no futuro. Não adianta o jogador ficar no time parado, né, galera, só desvalorizando. E segundo o jornalista André Hernan, o Boca Juniors também pode fazer uma oferta pelo jogador. Então vamos ver, né, pessoal, se chega uma oferta pelo Galopo para o São Paulo vender, até porque o Tricolor precisa de dinheiro e precisa também aliviar sua folha de pagamento. E o Vitória abriu conversas com o São Paulo para contratar o atacante Wellington Rato. Em entrevista ao GE nesta quarta-feira, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, confirmou o interesse, né, no jogador de 32 anos. Então abre aspas aí para ele. Jogador que nos interessa. Temos uma boa relação com o São Paulo, nos interessa e a gente está conversando com o São Paulo. Não tem nada definido, disse Mota. Quem também falou, né, sobre o interesse do Vitória no jogador foi o treinador Thiago Carpini. Eles trabalharam juntos, no São Paulo no início deste ano. Carpini elogiou o atacante e revelou, né, que Rato já manifestou o desejo de defender o Vitória na próxima temporada. Então abre aspas aí para ele. O atleta já manifestou o desejo de vir para o Vitória. Isso é muito legal. Ele tem mercado, tem outras possibilidades. E mais 2 anos de contrato com São Paulo. Talvez ele tenha visto no Vitória um novo desafio de vida, de carreira. Não consigo dizer que pé está a negociação, mas ele interessa sim, revelou o treinador. O Wellington Rato foi titular do São Paulo em 21 das 41 partidas disputadas nesta temporada. Ele terminou o ano com um gol marcado e 9 assistências. O melhor momento do atacante no tricolor foi em 2023, quando marcou 5 gols e foi peça importante na conquista da Copa do Brasil. Então, na minha opinião, né, pessoal, o Wellington Rato já foi um jogador muito importante no ano passado, mas nesse ano ele teve uma temporada muito abaixo. Se o São Paulo negociar ele, na minha opinião, não é tão ruim, até porque assim o William Gomes, né, o Henrique Carmo, o jovem atacante do São Paulo, vai ter mais oportunidades, até porque o São Paulo já tem vários pontos, né, pessoal, ainda conta com o Lucas, com o Eric, com o Ferreirinha, então o São Paulo já tem vários jogadores, né, nessa posição, e com a saída do Wellington Rato, o São Paulo pode aliviar sua folha de pagamento, e o São Paulo ainda mantém, né, a expectativa pela contratação do meio-campista Oscar, livre no mercado desde seu anúncio, né, de saída do futebol chinês. O meio-campista segue como grande sonho, né, do clube do Morumbis para 2025. E segundo a apuração da jornalista Priscila Senhorães, da TNT Sport Brasil, a equipe paulista ainda não jogou a toalha, né, pelo retorno do atleta, uma vez que nunca foi comunicada, né, pelos empresários ou pelo próprio Oscar, né, que ele não aceitou. O tricolor segue tendo a concorrência, né, de alguns clubes dos Estados Unidos e até mesmo de outros times brasileiros, mas ainda se vê, né, com a chance de trazer o atleta, revelado em sua categoria de base. Até que alguém oficialize, né, um não, o São Paulo não se considera fora da disputa. E depois de uma reviravolta, né, pessoal, o São Paulo está mais próximo de trazer o Oscar. Na minha opinião, um bom meio-campista, né, pessoal? Até porque o São Paulo não tem um jogador nessa posição. O Luciano que está jogando ali, né? Mas na minha opinião, é um jogador que fez uma temporada muito abaixo. Então, se o São Paulo conseguir trazer o Oscar, é um bom reforço. E nós, torcedores, né, pessoal, tem que entender que o São Paulo não tem dinheiro, né, para comprar direitos federativos de outros jogadores bom meio-campista. Então, o São Paulo busca nome livre no mercado, né? Então é difícil achar um bom nome como o do Oscar, que esteja livre no mercado. O São Paulo também deve contar com um parceiro, né? Que eu acho difícil, né, pessoal? O São Paulo falou que ia ter um parceiro para o Daniel Alves e não teve. Pela compra do Galopo também, né? E pelo que eu vi, o São Paulo pagou sozinho. E o São Paulo deve anunciar aí nos próximos dias a contratação do lateral esquerdo Wendel, do Porto. O jogador tinha mais 6 meses, né, de contrato com o clube português, mas o São Paulo deve emprestar o Moreira, né, para o Porto e assim concretizar nessa negociação. Na minha opinião, um ótimo reforço, até porque o São Paulo no momento praticamente não tem lateral esquerdo, né, galera? Até porque o Wellington saiu, o Jamal Lewis também não deve jogar mais pelo São Paulo. E tem o Patrick, né, pessoal, que na minha opinião o São Paulo poderia emprestar esse jogador para ganhar um pouco mais de bagagem,
tentar trazer outro lateral esquerdo, né, galera? Até porque numa competição importante como a Copa do Brasil, a Libertadores, se por acaso o Wendel chegar mesmo, né, e se machucar, é difícil, né? O São Paulo tem na reserva o jovem Patrick, que não passa muita confiança ainda. Então, com a provável saída, né, do lateral direito Moreira para o Porto, o São Paulo pode trazer mais um lateral direito, né, pessoal? Até porque o Rafinha renovou apenas até o fim do Campeonato Paulista. E se o Moreira sair, né, o São Paulo vai ficar apenas com o Igor Vinícius, né, se o Rafinha se aposentar. Então vamos ver, né, se o São Paulo vai buscar algum nome para essa posição. Para centroavante, acho difícil o São Paulo trazer outro jogador, mesmo com o Zubeldia querendo. Até porque o São Paulo tem um Caleri, ele tem um André Silva. O Rian Francisco também deve subir para o profissional ano que vem. E para a ponta também, né, pessoal? O São Paulo tem vários jogadores aí. Então não acredito que o Tricolor busque outro nome para essa posição. Até porque o São Paulo tenta aliviar sua folha de pagamento, né, galera? O Tricolor tenta aí, se desfazer do Jackson Mendes, né, do Orejuela. O Nicão também, que fim de contrato não deve ficar no São Paulo, né? Estava emprestado para o Atlético Paranaense. O Luciano especulou-se o Luciano no Cruzeiro, né, pessoal? Mas acho difícil o São Paulo liberar o Luciano. O Arboleda também deve ficar no São Paulo. Até porque, na minha opinião, o São Paulo tem que manter, né, pessoal, alguns jogadores importantes, a base do elenco principalmente, até porque o ano que vem deve ser um ano difícil, né, pessoal? Até porque tem várias SAF chegando no mercado, tem agora o Botafogo, né, tem o Atlético Mineiro, tem o Cruzeiro, tem o Bragantino, o Corinthians também está investindo muito, mesmo com a dívida alta, tem o Palmeiras e o Flamengo, o próprio Fortaleza, né, pessoal? Agora está começando a investir bastante. Então, tudo indica, né, que os próximos anos do futebol brasileiro vai ser difícil. Por isso mesmo eu falo, né, pessoal, que não tem como o São Paulo tentar fazer igual o Flamengo antigamente, até porque antigamente o nível do futebol brasileiro era muito baixo. Então eu vejo alguns torcedores reclamando, né, que o São Paulo não pode trazer um investidor para a base, não pode virar SAF, mas a gente tem que entender, né, pessoal, que esse é um caminho provável para o São Paulo para o futuro. Vamos ver como vai sair esse fundo de investimento, né, se o São Paulo vai conseguir controlar sua dívida. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.